Antes de iniciarmos, vamos pedir a graça de Deus, a bênção do Senhor, a direção dEle para lidarmos com esse assunto. Pai, Teu nome é grandioso, a Tua glória enche o céu e a terra, e é uma honra e um privilégio para nós sermos Teus filhos. Nós Te pedimos perdão, Senhor, porque tantas vezes tratamos isso como se fosse algo normal, como se fosse algo comum, chamar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, de Pai. Perdão, Senhor, perdão porque muitas vezes em oração nós falamos Pai como se fosse simplesmente uma interjeição, um vocativo, sem prestar atenção na profundidade, na maravilha, no milagre, no alto preço que custou ao Teu Filho unigênito conquistar para nós essa condição de filhos. Assim, querido Pai, fala conosco, por intermédio de Teus servos do passado e do presente, e de maneira ainda mais específica, fala conosco por intermédio da Tua palavra. Que tenhamos um momento de crescimento espiritual para a Tua glória, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Adoção na Bíblia, espiritualidade, teologia e ação. Numa pesquisa bem rápida, feita com o Logos, com as palavras, no português mesmo, na Nova Almeida Atualizada, das palavras filho, filha, família, pai, irmão, irmã e adoção, nós temos um resultado só no Novo Testamento de 1.400 ocorrências. 1.400 vezes que essas palavras vinculadas ao conceito de família aparecem no Novo Testamento. Se juntarmos o Antigo Testamento, aí nós subimos para mais de 8.100 ocorrências. É claro que no Antigo Testamento existe uma diferença, porque no Antigo Testamento, na maioria das vezes que nós falamos de família, pai, irmão, irmã, estamos falando das realidades literais. No Novo Testamento, na maioria dessas 1.400 vezes, estamos falando de uma realidade espiritual, também literal, mas uma realidade espiritual, que é o nosso assunto de hoje. Como é que nós vamos abordar o nosso assunto hoje? Temos muita coisa para fazer. Abordaremos nesses 8 tópicos. Primeiro, a filiação natural do ser humano. Segundo, a doutrina bíblica da adoção. Nós veremos a palavra de alguns teólogos, especialmente sistemáticos. Terceiro, Deus nos adota como filhos, o que a Escritura fala a respeito da adoção. Quarto, Jesus nos recebe como irmãos. Esse é um aspecto lindo da doutrina da adoção. Não somente nós somos adotados pelo Pai, mas Jesus Cristo nos recebe de braços abertos como nosso irmão mais velho. 5, privilégios da adoção. 6, deveres da adoção. 7, Deus se importa com órfãos. E 8, se Deus se importa com órfãos, então nós também devemos fazê-lo. Primeiro ponto, então, filiação natural do ser humano. A Bíblia fala algumas coisas bastante drásticas, bastante fortes a respeito de como a gente vem de fábrica. Nós somos filhos de quem? Aliás, um dos xingamentos mais fortes que tem em várias línguas é falar que você é filho de uma pessoa que não presta, não é verdade? O triste é que essa é a realidade espiritual de todo ser humano. Todo ser humano, do jeito que vem de fábrica, ele é filho de uma pessoa que não presta. A Bíblia fala dos seres humanos naturais como filhos do maligno. Lá em Efésios, filhos da ira, como também os demais. A ira de Deus está sobre os incrédulos, sobre os não crentes, como parte da natureza deles. Eles são filhos da ira. Lucas 16:8 nos diz que somos, antes de Cristo, antes da conversão, filhos do mundo.
Hebreus deixa claro, se você não está sendo disciplinado por Deus, então essa é uma marca clara que você é um bastardo e não um filho. Outra situação drástica, nem todos são filhos de Deus. Existem aqueles que foram criados por Deus, são criaturas de Deus, mas são bastardos e não filhos. E uma das marcas deles é que eles não sofrem disciplina da parte de Deus enquanto estão nessa terra. Efésios 5:6 fala a respeito dos filhos da desobediência. Mateus 23, Jesus Cristo falou que os fariseus percorriam o mundo e tinham um esforço enorme para tornar os seus discípulos 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. Filhos do inferno. 2 de Pedro 2,14, filhos da maldição. E 1 de João 3,10, existe uma distinção radical e fundamental entre aqueles que são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, a Bíblia fala coisas terríveis e drásticas a respeito da filiação natural daqueles que não têm Cristo. Essa é a situação dos seus parentes que não conhecem a Cristo. Essa é a situação dos seus amigos que não conhecem a Cristo. Essa é a situação dos seus colegas de trabalho que não conhecem a Cristo. Eles são piores do que o pior xingamento que existe no português. Eles são filhos do diabo. Essa é a filiação natural de todo ser humano. A bênção, no entanto, é que Deus abriu essa possibilidade maravilhosa e gloriosa de que filhos do diabo, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do maligno, filhos da ira, se transformem em filhos de Deus. E vários teólogos falam a respeito disso. Esse é um dos pontos da famosa ordem da salvação, a Ordo Salutis, como os teólogos gostam de falar. Um dos pontos é a adoção. Recebemos vocação, regeneração, novo nascimento, vocação eficaz, conversão, justificação e, no mesmo tribunal de Deus, no qual nós somos declarados justos, nós também somos declarados filhos. Esse tribunal é uma vara de família. Primeiro era uma vara criminal, e depois ele se transforma numa vara de família. O nosso caso vai para a vara de família. E de bandidos nós somos feitos justos, e de justos nós somos feitos filhos. Nosso catecismo fala sobre isso. A adoção é um ato da livre graça de Deus, em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele. Por meio do Filho, todos os que são justificados são. Olha só que precisão linda. Eles são 6 coisas. 1, recebidos no número dos filhos de Deus. 2, eles trazem o nome de Deus. Eles são batizados e o nome de Deus é colocado sobre eles. O sobrenome, o nome de Deus é colocado sobre eles. Eles recebem o Espírito do Filho. Eles ficam sob cuidado e as dispensações paternais. Eles são admitidos em todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus. Eles são feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo. J.I. Packer, num livro da cultura cristã, diz: nossa compreensão de cristianismo não pode ser melhor do que o nosso entendimento de adoção. Ou seja, você só consegue ser tão crente quanto o nível da tua compreensão da doutrina da adoção. Se você não compreende a adoção, você é um mau crente. Quanto maior a sua concepção da doutrina da adoção, melhor crente você se torna. Se você quiser julgar quão bem uma pessoa entende o cristianismo, descubra que importância ela dá ao fato de ser filha de Deus e de ter Deus como seu pai. Em outro lugar, o Packer diz: o status de adotados dos crentes significa que em Cristo e por meio de Cristo, Deus os ama como ama o seu Filho unigênito. Você percebeu esse absurdo? Deus, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, Deus te ama como Ele ama o Filho unigênito. Deus, quando adota, Ele não faz distinção entre o filho natural e os filhos adotivos.
Ele trata todos igual. Ele ama todos de forma igual. Nós somos amados como o próprio Filho é amado. E assim nós devemos orar, imitá-lo e confiar nele. Esse outro teólogo, Robert Latham, ele diz: adoção e justificação são benefícios distintos de Cristo. Adoção refere-se à entrada na família de Deus e ao recebimento das responsabilidades que isso acarreta. É claro, quando você adota uma criança, você adota pela graça. A criança não fez nada para merecer a tua adoção, a tua decisão de adotá-la, mas uma vez que ela está na família, uma vez que ela é parte da família, agora ela precisa entender que existem regras na casa do papai e da mamãe. E ela precisa andar de acordo com as regras daquela família. Ela precisa conhecer a cultura daquela família. E ela precisa se portar de acordo com as regras daquele lar. Não é diferente em nosso caso. Nós somos adotados pela graça. Não fizemos absolutamente nada para merecer. E não há nada que possamos fazer que vá fazer com que Deus decida por uma devolução. Deus não é esse tipo de pai adotivo. Deus não é o tipo de pai adotivo que devolve a criança que ele uma vez adotou. Faça o que fizer, seja como for. Deus nunca vai devolver os filhos que ele recebeu. Mas ele vai fazer todo o necessário, toda a disciplina necessária, para que esse filho, essa filha, adquira o caráter do papai. Herman Bavinck, nessa brilhante obra da nossa editora, diz: essa adoção é tanto jurídica quanto ética. E aí ele ilustra dizendo que Paulo pega mais desse lado jurídico e João expõe mais e elabora mais sobre esse lado ético. Somos filhos de Deus, nosso status legal é fornecido em Cristo e garantido pelo Espírito Santo como um penhor até o dia da redenção total. Essa doutrina oferece o maior conforto e segurança e capacita os crentes a realizar grandes obras. Preste atenção, não é só uma doutrina que nos dá conforto, não é só uma doutrina que garante a perseverança dos santos. Esse é um dos motivos pelos quais a perseverança dos santos existe, porque ela é, na verdade, a perseverança dos filhos. Deus não devolve os filhos que ele adota. E assim nós não temos a chance de deixarmos de ser filhos de Deus. Mas essa verdade também nos traz capacitação para uma vida diferente, uma vida de santidade. Brilhante livro esse daí, diz assim: isso é adoção. Somos parte de uma nova família, de um novo grupo, com uma nova história, uma nova identidade. Essa é a crise contemporânea, não é verdade? As pessoas não sabem quem são, as pessoas têm grande crise para se entender, para se aceitar, mas a palavra de Deus nos propõe uma nova identidade, a identidade de filhos adotivos de Deus. E se isso não soa muito bem para você, é porque você tem uma visão pagã, e não uma visão cristã da adoção. E, infelizmente, muitas vezes esse é o caso. Terceiro tópico, e esse vai ser o maior. O que a Bíblia diz a respeito da adoção? Bem, vários lugares, e aqui estão apenas selecionados alguns textos. Gálatas 4, de 4 a 7, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Com qual objetivo? Por que o Filho foi enviado? Porque na plenitude dos tempos, o Filho se esvaziou, o Filho se humilhou, o Filho se prestou, a segunda pessoa da Trindade, se prestou ao papel de habitar dentro de um útero humano. Por que o Filho fez isso? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele se fez
Filho do homem, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Na plenitude dos tempos, ele se prestou ao papel de tornar-se um bebê, para nos dar a condição de sermos adotados como filhos de Deus. Paulo elabora e ele diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do Filho ao coração nosso. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Algumas pessoas ficam elucubrando, não é? Quais são as possíveis traduções desse Abba, dessa palavra aramaica, Abba? Seria papai. Pelo menos aqui em São Paulo. Essa é a maneira mais carinhosa que normalmente aqui na região de São Paulo os filhos falam com os pais. Em outras regiões do país talvez seria painho. Essa seria a maneira mais carinhosa que em outras regiões do país um filho fala com o seu pai. Em outras regiões, outras expressões. Paizinho eu acho bem forçado. São raríssimas as pessoas que tratam o pai como paizinho. Mas papai certamente é uma das maneiras. Assim, você não é mais escravo, porém filho. Logo antes do versículo 4, Paulo elabora dizendo: antes da vinda de Cristo, nós éramos como, nós povo de Deus, éramos como aquele príncipe regente que ainda não tem condições de ser o rei. Então ele tem toda a autoridade, ele já é alguém muito importante, mas ele não manda em nada, ele parece um escravo. Essa era a nossa condição. Mas vindo a plenitude dos tempos, então agora nós recebemos maioridade. Agora nós recebemos liberdade de filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos filhos, podemos ter essa intimidade na nossa relação com Deus. Muitas vezes, cristãos mais doutrinados, cristãos mais treinados teologicamente, eles acabam por, infelizmente, perder esse lado tão fundamental. Eles permitem, de alguma forma perversa, de alguma forma diabólica, eles permitem com que o seu conhecimento os torne duros, os torne endurecidos, os torne impermeáveis para essas gloriosas verdades. Eles conseguem falar tudo sobre a doutrina da adoção, mas eles não conseguem, de fato, se aproximar de Deus como seu Pai. A culpa não é da teologia. A culpa não é da teologia. A culpa é do coração. Então você pode sim estudar teologia num ambiente formal, você pode ir para um seminário. O seminário não é um cemitério da fé e da piedade, muito pelo contrário. Se o teu coração estiver no lugar certo, a teologia vai te levar aos joelhos, vai te levar às lágrimas, vai te levar a uma comunhão, a uma piedade mais intensa. Vai te levar a essa condição. Abba, papai, porque você conhece mais do que os outros quem é esse sublime Pai. Romanos também trata de maneira brilhante desse assunto, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que receberam esse Espírito são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para que vocês vivam outra vez atemorizados, mas vocês receberam um espírito de adoção. O espírito que habita em você não é o espírito de escravidão, mas é o espírito de adoção. Temos que ter temor de Deus, porque Deus não é o tipo de pai que é relaxado, relapso. Deus é o tipo de pai à moda antiga. Aquele pai amoroso, aquele pai que abraça, aquele pai que recebe, aquele pai que põe no colo. Mas é aquele pai também que, se você não andar na linha, você sabe que vem disciplina. Não para te destruir, mas para te instruir,
mas às vezes é uma instrução dolorosa. Então nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. Um espírito de adoção de um pai bondoso, estrito em algumas coisas, é verdade, mas extremamente, perfeitamente amoroso. Portanto, não precisamos viver morrendo de medo de sermos escorraçados e expulsos de casa. Quando fazemos coisa errada, devemos temer sim. O medo de Deus é saudável, bom e recomendado na Bíblia inteira. Mas, se você está andando na linha, você não precisa morrer de medo de Deus. Esse espírito de adoção nos habilita a clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Essa é uma das coisas mais lindas que a Bíblia fala. Imagina só, uma conversa entre o Espírito Santo de Deus e o teu espírito humano. E o teu espírito humano no canto, meio chateado, e o Espírito de Deus chega no teu espírito humano. É claro que existe ilustração aqui, tá bom, gente? O Espírito de Deus chega no teu espírito humano, põe a mão no ombro do teu espírito humano, ou da tua alma humana, ou do teu coração humano, tudo sinônimo. Ele fala assim, Espírito do João Paulo, você é filho de Deus. Fica assim não. Você é amado. Você é dele. Ele te adotou de uma vez por todas e para sempre. Que motivo você tem para estar triste? O Espírito Santo dá esse testemunho interno ao nosso espírito humano de que nós somos filhos de Deus. Que coisa mais linda, gostosa e gloriosa do que essa? Você sabe que às vezes filhos adotivos, como é o meu caso, às vezes filhos adotivos têm uma certa dificuldade de se sentirem amados pelos seus pais. Não foi este o meu caso. Mas às vezes filhos adotivos têm uma crise de identidade. Deus não permite que os seus filhos adotivos tenham essa crise de identidade, porque Deus faz aquilo que nenhum pai humano adotivo consegue fazer. Deus coloca coisas dentro da gente. Deus coloca Deus dentro de nós. E o próprio Deus dentro de nós conversa aqui dentro de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se com Cristo sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, um pouquinho mais à frente no capítulo, continua dizendo assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, olha só o que a criação aguarda. A criação hoje geme e suporta angústias. Por quê? O que ela está esperando? Qual é o sofrimento da criação? Ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação não vê a hora dessa terra ser habitada somente por filhos de Deus. A criação não aguenta mais esse monte de filho do diabo mexendo com ela. A criação não aguenta mais esse mundo cheio de filho da ira, de filho da desobediência, de filhos do maligno. A criação não aguenta mais. E a criação está ansiosa pelo dia em que somente filhos de Deus a usufruirão. Esse é o sofrimento, essa é a angústia da criação. A criação está na esperança de que ela será libertada do cativeiro da corrupção, para quê? Para a liberdade dos filhos de Deus. Hoje ela está cativa. Cativa na mão de um monte de gente corrupta, um monte de gente ruim, um monte de gente que quer fazer maldade com a criação e usar a criação de maneira egoísta, exploratória, apenas para seu próprio enriquecimento. A criação não aguenta mais. Ela não vê a hora da liberdade dos filhos de Deus. Quando ela será liberta, porque a terra será habitada apenas por filhos de Deus. Paulo continua, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas nós, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos.
nós também gememos. Nós gememos por causa das dores físicas, que são um processo de morte. Nós estamos morrendo, irmãos. Estamos morrendo o tempo todo. E, por vezes, isso fica mais claro e nós gememos. Nós gememos por causa dos processos de dificuldade relacional. Quando temos uma discussão com o nosso cônjuge, nós gememos. Quando nossos filhos falam coisas que nós não gostaríamos de ouvir, nós gememos. Quando as coisas não dão muito certo lá na empresa, nós gememos. Nós gememos por causa do nosso próprio pecado. Nosso pecado, a gente não queria mais cair nele. Mas aí a gente se esforça e de repente cai de novo. E a gente fala, Senhor, oh Deus, de novo. Quando é que eu vou me livrar do corpo dessa morte? Quando é que eu vou conseguir não fazer as coisas que eu odeio? E nós gememos. Por que nós gememos? O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando é a revelação dos filhos, é a adoção dos filhos. Existe um sentido, portanto, e a gente vai ver isso mais para frente, eu acho. Existe um sentido, portanto, no qual nós já somos filhos de Deus, mas ainda não totalmente. Tudo na Bíblia, todas as coisas boas são nesse sentido, já, mas ainda não completamente. Você já é filho adotivo de Deus, mas ainda não completamente. Ontem, lendo aquele livro do Russell Moore, sobre adoção, ele conta de como ele foi para a Rússia adotar os seus filhos e fez toda a papelada, mas já estava tudo certo. Os filhos eram dele, mas ele ainda não podia levá-los consigo para os Estados Unidos. Então ele conta como foi trágico para ele e para a esposa terem que deixar os filhos naquele orfanato terrível, sujo, podre, e voltar sozinhos para os Estados Unidos. Eles já eram filhos, mas ainda não completamente. Já eram filhos por direito, já estava tudo certo, os meninos seriam deles, mas ainda não estavam com eles. E ele então aplica como isso se assemelha à nossa condição atual. Já somos filhos de papel passado e tudo, mas nós ainda estamos, por vezes, num orfanato sujo. Esse mundo não é a casa do Pai, onde nós viveremos. Será que, de novo, a casa do Pai vai descer para cá? Então nós viveremos com Ele no novo céus e nova terra. Então, enquanto isso, a gente geme. A gente sabe que é filho, a gente tem um Espírito que garante que a gente é filho, mas a gente ainda geme, esperando a adoção de filhos. Já somos, mas ainda não com tudo o que isso vai trazer de bom para nós. É aqui que ele fala. Paradoxalmente, a Bíblia fala de uma adoção em Cristo como um acontecimento passado, mas também como um acontecimento futuro. Gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos. Paulo escreveu, e ele nos disse, aqui isso se assemelha, a redenção do nosso corpo. Olha só que brilhante o que ele vai dizer agora. Legalmente, nós pertencemos ao nosso Deus. Porém, enquanto os nossos corpos estão morrendo, enquanto o universo ofega em dores ao nosso redor, com certeza parece que nós ainda somos órfãos. Então, já somos filhos, mas existe um senso de orfandade. O reverendo Valdeci fala que Meire às vezes comenta da saudade do Éden. E é isso que nós todos temos. De vez em quando vem essa saudade do lar. E de fato, nós ainda não estamos no nosso lar. Pela fé sabemos que somos filhos, mas ainda não sabemos por vista. Por enquanto são os olhos da fé que nos garantem a adoção. Mas um dia nós haveremos de vê-lo. E seremos semelhantes a Ele. Está lá em 1 de João capítulo 3. Deus nos adota como filhos. Efésios nos diz, antes da fundação do mundo,
Deus nos escolheu nele, em Cristo. Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, Deus nos predestinou para si mesmo, ou para Cristo, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Às vezes isso falta nas discussões a respeito da predestinação. A predestinação é a escolha que o Papai Celeste fez para que nós sejamos seus filhos. Nós tivemos esse privilégio de sermos escolhidos como filhos. E assim como pais humanos adotivos não devem ser acusados, por que você não adotou todas as crianças do orfanato? Porque eu amei essas. Eu só amei essa. Existem pais que fazem coisas diferentes. Existem pais que decidem, a primeira criança que vier falar comigo é a criança que eu vou adotar. Existem pais que dizem, a primeira criança que levantar os braços para mim é a criança que eu vou adotar. Existem pais que colocam diversas regras. Eu quero uma criança que não seja assim, 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 assado. Portanto, vai ser nessas condições aqui que eu vou adotar. Os pais adotam quem eles querem adotar, quem eles amam. É claro que na nossa escolha, às vezes, existem critérios pecaminosos, mas isso é outra história. Nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos. João diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu Cristo, se você creu em Cristo, se você entrou num relacionamento de amor com Cristo, Deus emitiu uma autoridade, a autoridade de você ser feito filho de Deus. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Aqui é interessante, o grego tem alguns detalhes. Eles não nasceram de sangues, no plural, não nasceram da vontade carnal, da vontade da carne, da vontade de fazer filho, e nem nasceram da vontade do macho, que aí é o homem mesmo, é o macho. E aí vem esse absurdo, mas de Deus. É tão pequenininha a expressão que a gente não presta atenção nela. No grego, para aqueles seminaristas, pastores que estão aqui, é ek tu teu. Nasceram de dentro de Deus. É quase uma imagem pictórica de alguém sendo parido. Eles nasceram ek tu teu. Eles nasceram de dentro de Deus. É assim que nós somos filhos. E a adoção em João, ela é sempre assim, viu? Diferente de Paulo, que é uma adoção mais jurídica, João apela. João fala coisas gloriosíssimas, como nesse texto aí. Talvez um dos textos mais assombrosos das Escrituras. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, João está ilustrando. Certo? Isso daqui não é um imperativo no sentido, veja isso. Não, isso daqui é um chamado ao assombro. É um chamado a que você fique boquiaberto, é um chamado a que você fique embasbacado. Olha isso! É isso que ele está falando. Olha o grande amor de Deus. Você acredita que você tem o direito de ser chamado filho de Deus? Aí parece que João percebe que ele deu margem para uma má compreensão, que é só ilustração, que é só metáfora. E aí ele quase que se corrige, e ele diz assim, não, mas de fato nós somos filhos. Não é só que a gente pode ser chamado de filho, nós somos filhos de fato. Por isso que o mundo não nos conhece. Porque não conheceu o Pai, não conheceu a Ele. Amados, agora nós somos filhos, perceba a ênfase de João. Olha isso, nós somos filhos. Mas ainda não se manifestou o que nós seremos.
Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A gente tinha que meditar mais nas palavras das Escrituras, sabe? A gente tinha que parar um pouco a loucura do dia a dia, a correria do dia a dia, os 1000 compromissos que a gente tem, para gastar tempo de ficar pensando sobre esses absurdos bíblicos. Filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Não é só isso. Nós de fato somos filhos de Deus. E ainda vamos ser coisa melhor. Porque um dia seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como se já não tivesse absurdo, Ele torna um absurdo mais absurdo ainda, no mesmo capítulo. Assim Ele continua: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Mesma coisa que Ele falou dos filhos de Deus, que são ectuteu. Aqui, quem não é filho de Deus procede do diabo, nasce da parte do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, mesma expressão que ele usou lá no Evangelho, não vive na prática do pecado. Por que todo mundo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado? Aí João agora vai para o absurdo dos absurdos. Porque nele permanece a semente divina. Veja, aquilo que a adoção humana não consegue fazer, é o que Deus fez. Meus pais me adotaram com poucos dias. Eles me deram a fé, ou pelo menos uma educação cristã. Meu pai é um pastor presbiteriano, me deu uma educação cristã, me criou nos caminhos do Senhor. A fé quem deu foi o Espírito Santo, não foram eles não. Mas eles me deram a educação cristã. Eles me deram caráter, eles me deram bom exemplo, eles me deram o suprimento de todas as minhas necessidades humanas, mas uma coisa eles não me deram: DNA. Reverendo Rubens e Dona Leda não conseguiram me dar DNA. Esse texto aqui diz que quem é nascido de Deus, nele permanece a semente divina. Palavra grega para semente, espermatos. De alguma maneira muito sobrenatural, de alguma maneira muito milagrosa, de alguma maneira muito absurda, Deus realiza uma obra espiritual miraculosa dentro da gente. De maneira que o nosso caráter muda. Porque, metaforicamente falando, agora existe sangue de Deus correndo dentro da gente. Existe carga genética divina. Metaforicamente falando, existe carga genética divina correndo dentro da gente. Dá para viver pecando? Não. Como vai viver pecando alguém que tem esse tipo de transformação? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Veja, é impossível um crente verdadeiro viver praticando a injustiça e odiando seus irmãos. É impossível. Porque existe semente divina dentro dele. Então não dá. O caráter tem que ser transformado. Quarto ponto, de 8. Jesus nos recebe como irmãos, além de sermos adotados pelo Papai Celeste. O nosso irmão mais velho nos recebe muito bem. Você sabe que numa família onde existem filhos biológicos e filhos adotivos, uma das crises dos pais é: como é que os meus filhos biológicos vão aceitar os meus filhos adotivos?
Como é que será o relacionamento? Será que eles vão fazer maldade com os filhos adotivos, dizendo, você nem é filho, você nem nasceu da barriga da mamãe? Será que eles vão fazer esse tipo de coisa? E é muito comum que façam, tá bom? É comum que façam. Os filhos são pecadores. E a gente tem capacidade de ser mau. Então é comum, não é um absurdo dos absurdos se eles fizerem. Claro, precisa apanhar no bumbum se fizer, mas é comum que façam. Jesus não é esse tipo de irmão. Olha o que diz a palavra. O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos. O rei que representa Jesus nessa parábola, ele fala assim, como é que você tratou meus irmãozinhos? Se você não tratou meus irmãozinhos bem, é assim que ele nos trata. É assim que ele nos recebe como filhos adotivos do Pai Celestial, como seus irmãozinhos. E esse é um dos critérios lá no grande julgamento. Como é que você tratou os irmãozinhos de Jesus? Hebreus nos diz que Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Não era para ele ter vergonha? Era para ele ter muita vergonha. Era para Jesus falar assim, ó, anda do outro lado da rua. Era para Jesus ter vergonha da gente. Mas ele não tem. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. E aí o texto ilustra, a meus irmãos declarei o teu nome. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Essa é a palavra do nosso irmão mais velho, o filho unigênito. Ele fala, eu não vou deixar que vocês fiquem órfãos. Eu vou voltar para vocês. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Para Jesus é a coisa mais normal do mundo ser nosso irmão. Jesus curte ser o nosso irmão mais velho. Jesus tem prazer em nos chamar de seus irmãos. Quinto ponto, privilégios da adoção, as bênçãos. O que a gente ganha por sermos filhos adotivos do Pai Celestial? Nós ganhamos o nome do Pai. O bendito nome de Deus é colocado sobre nós. Essa é uma das bênçãos da adoção, não é? A criança que tinha um sobrenome que significava abuso, significava maltrato, significava, às vezes, pobreza, falta de condições de cuidar, significava ignorância. A criança que tinha um nome que simbolizava tanta coisa ruim. Essa criança agora tem um novo documento, uma nova certidão de nascimento é expedida. E ele agora tem um novo sobrenome. Um sobrenome que significa amor. Um sobrenome que significa aceitação. Um sobrenome que significa educação. Um sobrenome que significa investimento no desenvolvimento dessa criança. Investimento emocional, investimento financeiro. Essa criança recebe um novo nome. E com esse novo nome, tanta coisa é simbolizada. Na nossa adoção também é assim. O santo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é invocado sobre nós. Na adoção nós recebemos o privilégio da direção do Espírito Santo. Somos dirigidos, movidos pelo Espírito Santo. Esse espírito de adoção, ele agora habita dentro de nós e ele nos dirige. Quais escolhas devemos fazer? Para onde devemos ir? Somos guiados pelo Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, disse o apóstolo Paulo. A adoção significa que nós somos habitados pelo Espírito. Nunca estamos sós, mas somos habitados pela terceira pessoa da Trindade.
Habitação. A adoção significa testemunho interno do Espírito. Já falamos sobre isso, não é? O Espírito testemunha com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Habilitação para orar. Foi assim que Jesus Cristo disse: Pai nosso, que está nos céus. Claro, podemos e devemos continuar chamando Deus de nosso Senhor. A metáfora da escravidão, ela continua sendo usada em todas as Escrituras. Ok? É uma metáfora importantíssima no nosso relacionamento com Deus. Nós também somos escravos desse Senhor maravilhoso, mas nós somos escravos que foram adotados como filhos, e agora podemos falar com Ele não apenas como Senhor nosso Deus, na beleza da Tua santidade, mas também podemos falar com Ele como Papai. Está doendo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor, meu Pai, venha. A gente pode falar com Ele com esse nível de intimidade. Reverendo Hermstein fala sobre isso da seguinte maneira: é importante ressaltar que o Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, nos ensina a orar nos dirigindo a Deus como Pai. Ele se vale deste conceito tão caro ao ser humano para ilustrar de forma antropomórfica a nossa relação com Deus. Um pai gosta de ouvir seus filhos. Esta se tornou a principal forma como todos os cristãos se dirigem a Deus. O Deus eterno, todo-poderoso, fez-se nosso Pai em Cristo. Aqui temos um misto de reverência e intimidade. E assim como a gente faz com a metáfora do casamento, lembre-se, essa forma que o reverendo Hermstein chamou de antropomórfica, não é que Deus olhou para os relacionamentos humanos e falou assim: ah, que legal a família, paternidade, é uma ilustração boa, eu vou usar essa ilustração para me relacionar com eles, eu vou usar essa ilustração para ilustrar o que eu quero com eles. É o contrário. Querendo revelar-se a nós como nosso Pai, Deus criou a paternidade. Querendo se tornar família com a gente, Ele inventou a família. Ou seja, não é só antropomorfismo, é muito mais do que isso. A família de Deus e a adoção de Deus é a meta-realidade, da qual as nossas famílias e as nossas filiações são apenas derivações e ilustrações. Voltando lá ainda, para mais alguns privilégios da adoção. Porque somos filhos, somos disciplinados. O bondoso Papai Celestial, Ele nos trata dessa maneira, Ele nos disciplina. Ele chega o chinelo, a havaiana no lugar fofinho, quando a gente faz coisa errada. E esse é o argumento do autor de Hebreus. Se você não passa por disciplina da parte de Deus, você é bastardo, você não é filho. Mas, se você tem sofrido da parte de Deus, se Deus tem te disciplinado e dói, é porque você é filho. Então não fica desesperado, não desmaie, não desanime, porque na verdade é mais uma prova que o teu papai te ama e Ele quer o melhor para você. Compaixão de Deus, porque nós somos filhos, Ele se compadece de nós. Deus ilustra isso, Jesus ilustra isso, dizendo: até vocês que são maus, sabem dar boas dádivas para os filhos de vocês. Afinal, qual pai, se o filho pediu um ovo, vai dar um escorpião? Nós que somos maus, nós temos verdadeira alegria de dar presente para os nossos filhos, não é? O filho está querendo uma bicicleta, e aí você consegue, você tem condições, você se esforça e consegue comprar a bicicleta. O filho está querendo um celular, você consegue com esforço comprar o celular. Mas não compre tudo que o filho quer, senão você é um mau pai, uma má mãe que está mimando e não educando. Mas Deus é esse pai também. Ele tem prazer de dar boas dádivas a seus filhos. Aliás, a maneira que Jesus Cristo diz é: quanto mais o Pai Celeste não vos dará o Espírito Santo, quando vocês pedirem. Deus dá o bem mais precioso que Ele tem. Ele dá a si mesmo, Ele se entrega para nós.
nós temos herança, mais um dos privilégios da adoção, nós temos herança. Deveres da adoção. Claro, adotados na casa do Papai Celestial, agora temos regras da família, temos obrigações que nós devemos, às quais devemos aceder, às quais devemos obedecer. Eu selecionei apenas três. Existem várias outras, ok? Mas apenas como ilustração, três obrigações. 3 pessoas, subam aqui para mim, por favor, com Bíblia na mão, pode ser Bíblia de papel, pode ser Bíblia de celular, e leiam para mim alguns textos. Rapidinho, gente, rapidinho. Alguém jovem aí, por favor. Muito obrigado, minha irmã. Vamos lá. 1 de Pedro 1, 14 a 17. Outro lerá 1 de Pedro 1, 22. Outro Romanos 12, 10. Não tem problema. Quem já tiver aberto pode vir aqui. Qual que é o seu texto? Romanos 12, 10. Por favor, leia. Isso. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ótimo, Romanos 12, 10. Vocês outros dois estão pegando qual? 1 de Pedro 1, 14 a 17. Por favor, minha irmã. Não tem problema nenhum. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Continua. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Uhum. Até aí está ótimo. Muito obrigado, minha irmã. Ele fala, então, que nós somos filhos e que nós devemos nos adequar ao caráter do nosso Pai. Nós devemos obedecer o Pai porque somos filhos. O texto de Romanos falou sobre amor fraternal, amor de irmão. Pode vir, meu irmão. Aliás, está aí uma palavra que eu esqueci de pesquisar naquela primeira pesquisa que eu fiz, que deu 1.400 resultados significativos de família dentro do Novo Testamento. Se eu colocar a palavra frater, vai aparecer mais um monte de resultado. Pode ler, meu irmão. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Muito obrigado. Aquele mesmo autor, o Russell Moore, ele fala que ele percebeu que os filhos dele entenderam que tinham sido adotados e que eles não estavam mais vivendo na condição anterior quando eles pararam de esconder comida embaixo da cadeira. Era criança de 4, 5 anos. Mas eles viviam nesse extremo egoísmo, porque ou eu cuido de mim ou eu estou lascado, ou eu cuido de mim ou eu morro. Com a gente é a mesma coisa, irmãos. Não podemos faltar com amor fraternal verdadeiro, porque nós somos irmãos, somos filhos desse mesmo Pai amoroso, e Ele cuida de todos nós, da maneira particularizada que cada um de nós precisa ser cuidado. Ele disciplina todos nós, Ele abençoa todos nós, Ele acarinha todos nós, Ele consola todos nós. E como filhos desse mesmo Pai bondoso, nós temos que amar uns aos outros, com amor fraternal não fingido. É isso que é ser família de Deus. A gente transforma tudo isso em jeito mecânico. A gente usa irmão quando a gente não lembra o nome, não é? Ô irmão! Ô irmã! E não lembra o nome, a gente usa irmão. Irmãos, a gente precisa realmente ser irmão.
realmente ter esse amor fraternal não fingido. Dá para mais duas pessoas virem aqui, com esses dois textos próximos? Por favor, Mateus 5,48, Lucas 6,36. Mateus 5,48, Lucas 6,36. Por favor, meu irmão, Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Sede misericordiosos, como Ele é misericordioso. Você tem um pai, e o teu pai é misericordioso. Então não é para você ser sem misericórdia. Sejam misericordiosos, imitem papai. Próximo texto, por favor. Tudo bem, meu irmão? Bom revê-lo. Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Sejam perfeitos, como o papai é perfeito. Uma das coisas que eu aprendi a fazer na minha casa foi imitar a voz do meu pai. Então, quando alguém ligava, naquela época, lembram? Aquela época antiga, quando as pessoas ligavam umas para as outras? Pois é, nessa época eu atendia o telefone, alô? Porque é assim que meu pai atende. E uma das coisas que eu mais gostava era enganar as pessoas. Pastor? Não, é o filho dele. A gente aprende imitando. Aprendi muita coisa sobre como ser pastor, imitando. Fui treinado em várias coisas, imitando. Mas não foi só coisa boa. Porque papai e mamãe também tinham defeitos. Ainda tem, eles estão vivos. Então, eu aprendi algumas coisas que não são boas, imitando. Mas o nosso Pai Celeste, Ele é perfeito. Então, em relação ao nosso Pai Celeste, nós podemos imitar tudo. E isso é um mandamento. Você não tem o direito de não imitar o Papai Celeste. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste. Assim, então, nós passamos para o nosso sétimo e penúltimo ponto. Deus se importa com órfãos. Esse Deus, a quem eu e você devemos imitar, Ele se importa com os órfãos. Alguns textos. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos. Ele nos ensinou, garantam o direito dos órfãos. Salmo 146, 9, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão. Esse é o nosso Deus, Ele é o Deus que ampara o órfão. Esse é lindo, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ele é o Pai dos órfãos. Sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Esse Pai que é o Pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos, lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Esse é o caráter do teu pai. O teu pai é o tipo de pai que vê um órfão e ele sente profunda misericórdia, profunda compaixão, e ele ampara o órfão. O teu pai é o tipo de pai que quando outros pais se esquecem de um filho, ele vai lá e torna aquele filho o filho dele. Esse é o tipo de pai que você tem. Aliás, é só porque ele é assim que você o tem como pai. Porque ele decide tornar filho gente que não merece. Ele decide tornar filho gente que era rebelde. Ele decide tornar filho aqueles que eram os
piores, os mais terríveis, os mais cheios de deficiência, os mais cheios de dificuldade, os menos aceitos. É esse tipo de gente de quem ele se torna pai. Só em ti o órfão encontra misericórdia. Que coisa mais linda, não é? Os órfãos são desprezados normalmente. São esquecidos. Ou são tratados como meio de enriquecimento para alguns. Seja por tráfico humano, ou seja em algumas instituições que visam o lucro. E as crianças são a moeda que elas têm. O cuidado com as crianças é a maneira de subsistência para alguns, não todos. Existem instituições sérias, graças a Deus, mas existem instituições que não são absolutamente sérias. Deus se importa com órfãos. Assim, consequência de tudo isso que a gente viu até aqui, nós também devemos nos importar com os órfãos. Sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O Pai nosso se importa com órfãos. Nós não temos o direito de não nos importarmos. Nós não temos o direito de achar que isso não é responsabilidade nossa. Está feio assim porque é um gráfico que ele é atualizado automaticamente pelo Superior Tribunal Federal. Ok? É uma tabela da presente situação. Essa é a situação de hoje, porque foi hoje que eu peguei esse gráfico. Essa é a situação de hoje no nosso país. Crianças em instituições, crianças institucionalizadas, crianças acolhidas, 32.530. Aliás, aqui são crianças acolhidas. Eu creio que Fundação Casa e outros sistemas de detenção não estão aqui dentro. Ok? Aqui são só crianças acolhidas em sistemas de acolhimento, sejam os antigos orfanatos ou casas de passagem, coisas assim. Crianças acolhidas, 32.530. Crianças disponíveis para adoção atualmente, 4.436. Crianças em processo de adoção, 5.485. Crianças adotadas a partir de 2019, 17.687. Crianças reintegradas. Muitas vezes para voltar a viver o que já viviam, de abuso, dificuldades. Porque o governo não tem como mudar o caráter dessas famílias. O governo não consegue, o governo não tem as ferramentas para mudar o caráter de uma família abusiva. Então, muitas vezes, por causa do princípio da prioridade paternal, essas crianças voltam para a mesma coisa que elas já sofriam antes. Até que depois de várias vezes, finalmente, o pátrio poder é retirado desses pais. Crianças reintegradas desde 2020, 42.000 crianças. Pretendentes disponíveis, ou seja, famílias querendo adotar. Pessoas, não famílias, pessoas. 35.606. Aí você fala assim, opa, tem alguma coisa errada. 36.000 pessoas querendo adotar e 4.000 crianças precisando de adoção, então, está fácil. Qual é o nosso problema, então? Isso daqui é do Senado Federal, esses números são de 2020. Nós temos crianças menores de 3 anos, 5.000. Em sistemas de acolhimento. 3 a 6 anos, 4.000, 6 a 9, 4.000, 9 a 12, 5.000, 12 a 15, 6.000, mais de 15. 9.000. 9.000 crianças no sistema de acolhimento com mais de 15 anos. Dos disponíveis para adoção, o maior número também é o número de mais de 15 anos. Qual é o problema? O problema está aqui, expectativa e realidade. 91% dos pretendentes à adoção só aceitam crianças de até 6 anos. Por isso que a conta não fecha. Por causa das exigências daqueles que querem adotar. 91% só aceitam crianças de 6 anos. 92% das crianças têm entre 7 e 17. 68% não aceitam adotar irmãos. 69% possuem irmãos. E, corretamente, o sistema não quer separar esses irmãos entre si.
20% só aceitam crianças brancas, 68% são negros ou pardos. Ou seja, que jeito a gente resolve esse problema? Outro problema, jovens não adotados vivem drama quando fazem 18 anos. Com 18 anos, eles têm que sair do sistema. Com 18 anos, aquela criança que por vezes passou a vida inteira num abrigo, ou que passou 10 anos num abrigo, ou que passou 4 anos num abrigo, fez 18 anos, ela tem que sair do sistema. Ela não pode mais morar em abrigo. Não existe mais algo do governo onde ela possa morar. Porque agora ela é maior de idade. E agora? O que acontece? Existem algumas tentativas do governo. O governo tenta, e por governo eu estou falando do governo de muitas épocas aí. O governo tenta priorizar essas crianças para bolsas em universidades, tenta priorizar essas crianças para cursos técnicos, para cursos de formação. Só que elas não têm onde morar. E o que acontece? Então a questão, meus irmãos, é: cadê a igreja? Cadê a igreja brasileira? Cadê a igreja presbiteriana do Brasil? Cadê o exemplo dos crentes como aqueles que adotam adolescentes? Como aqueles que adotam crianças com mobilidade reduzida? Como aqueles que adotam crianças com lábio leporino, que ninguém quer? Como aqueles que adotam com adoção interracial? Cadê a igreja? Outro problema. Em 2010, o STJ reconheceu a validade da adoção por casais, entre aspas, homossexuais. E agora você navega na internet e você encontra muito mais ênfase na adoção homoafetiva do que na adoção por parte dos cristãos. Esse pessoal está muito mais engajado em adoção do que a igreja. É vergonhoso, não é? Mas é a realidade. Eles estão super engajados na adoção. A única adoção hoje que vence é a adoção de bichos. É a adoção de cachorro. Essa é a que você mais vai encontrar resultados na internet. Se você digitar adoção, é adoção de bicho. Aí depois vem grande ênfase na adoção homossexual. E os crentes do Brasil? Estão nem aí com o assunto. Poucos são os crentes que já entenderam que a nossa adoção, ela implica no mínimo em nós considerarmos a possibilidade como família. Nós temos, como crentes, que nos envolver com esse assunto. De novo, Russell Moore diz o seguinte: o espírito de Moloque age entre nós até agora. No exato momento em que você lê esta página, há ossos de bebês sendo triturados até irreconhecíveis pedaços, possivelmente a poucos quilômetros de onde você está. Há bebês em recipientes de lixo, esperando para serem levados embora como refúgio hospitalar. Essas crianças não terão nomes, até que Jesus as chame pela primeira vez. Há meninas na Ásia aguardando uma batida na porta, um americano, homem de negócios, que pagou a um cafetão para que possa abusar sexualmente delas. Há crianças contemplando a vista da janela do escritório de uma assistente social, massageando seus machucados, e ouvindo sua mãe dizer à polícia porque ela nunca mais fará isso de novo. Bebês abortados não podem dizer Abba. Mas seja como for, o Pai escuta o clamor desses bebês. E nós
nós escutamos. Quando adotamos e quando encorajamos uma cultura de adoção em nossas igrejas e comunidades, estamos retratando um aspecto da verdade do nosso Deus. Nós, como Jesus, vemos o que o nosso Pai está fazendo e fazemos o mesmo. E o que o nosso Pai está fazendo, como é revelado, é lutar pelos órfãos, fazendo deles filhos e filhas. O que a gente, então, está querendo? Pergunta final. O que eu posso fazer? Então, você está aqui há quase 1 hora, você aprendeu a respeito de como nós nascemos como filhos da ira, filhos do inferno, filhos do diabo, filhos do maligno, filhos da desobediência, e como Deus pega esse grupo de gente que não vale nada, e Deus fala, agora vocês são meus filhinhos. Nós vimos a linda, maravilhosa, gloriosa doutrina da adoção. O Senhor se torna o nosso Pai. E Ele nos enche de benefícios, Ele nos enche de responsabilidades, responsabilidades que são abençoadoras, responsabilidades que são benéficas para a nossa vida, e Ele nos chama a sermos semelhantes a Ele, o Pai dos órfãos. A questão então é, como é que eu posso me envolver nessa causa, que é uma causa de Deus? Ore, evidentemente. Ore a respeito. Ore por essas 32 mil crianças que estão no sistema aqui no nosso país. Ore pelas crianças que estão na antiga FEBEM, na Fundação Casa. Ore pelas crianças que ainda existem abandonadas por aí. Certa feita, quando eu era pastor lá em Niterói, nossa igreja foi fazer um trabalho no lixão da cidade, e bem na porta do lixão, Morro do Céu, acho que era Morro do Céu, tinha uma nota bem grande, proibida a entrada de crianças. O problema é que quando você entra lá, você tem várias famílias que moram no lixão, moram nos monturos de lixo, cheias de crianças. Todas elas perebadas, todas elas com tumores, com sujeira, com feridas, com coisas terríveis, porque elas moram no lixão. Ore a respeito disso. Adote. Se você é um cristão, você precisa entender que a adoção não é obrigação de todos. Não é. Deus não coloca a adoção como um mandamento nas Escrituras. Mas por tudo isso que a gente viu aqui hoje, no mínimo, você tem que, como família, pensar a respeito desse assunto. Você, esposa, você, marido, vocês precisam se sentar e conversar. Será que Deus está nos chamando para nós adotarmos uma criança? Apoie a adoção. Existem pessoas que já passaram do momento. Eu e minha esposa estamos nessa crise exatamente agora. A gente tenta adotar, já fazem mais de 10 anos, e Deus ainda não quis nos mandar. Então agora a gente começou a ficar em crise. Ela está nova ainda, mas eu já estou passando da hora, não é? Então a gente fica pensando, será que ainda dá tempo? Será que essa ainda é a vontade de Deus para nós? Então, se não for mais, apoie outros casais. Apoie outros casais. Lute contra o aborto. Essa é outra luta que os cristãos do Brasil... Como nós ainda não entendemos as implicações do Evangelho, as implicações sociais do Evangelho, é impressionante. Seja uma família acolhedora. Na tua cidade, existe um sistema da prefeitura, por meio do qual você pode se cadastrar e se colocar como uma família acolhedora. E aí, se uma criança estiver passando por alguma fase na sua casa, que ela precisa ser retirada da família temporariamente, então a sua casa pode ser a casa onde aquela criança vai passar uma temporada, onde ela vai ser cuidada para depois voltar para a família. Então você diz, mas isso é muito doloroso. Quem disse que ser crente é fácil?
pelo menos você vai ter a chance de influenciar aquela criança durante algumas semanas, durante alguns meses. Você vai ter a chance de ser bênção, de falar de Cristo. Então, seja uma família acolhedora. Comece um movimento lá na tua igreja, para que famílias da igreja sejam famílias acolhedoras. Apoie os abrigos presbiterianos. Nós temos o Conselho de Ação Social da IPB. Entra lá em contato com o Conselho de Ação Social da IPB e pergunte quais são os abrigos presbiterianos que nós temos. Queremos levantar uma oferta no dia 25 de maio, dia da adoção, eu acho que é isso, para os abrigos presbiterianos. Faça, envolva-se. Cuide de órfãos funcionais. Existem crianças que estão na sua família. Existem crianças que são crianças super abastadas de dinheiro, mas que são órfãs funcionais. E você, como homem da igreja, você como uma mulher da igreja, você pode ajudar a cuidar dessas crianças. Você como vizinho, você como alguém que vai ajudar de alguma forma com a anuência e a permissão dos pais, você pode cuidar dessa criança. Lute contra uma visão pagã de adoção. Ele é seu filho mesmo? Qual que são os seus filhos mesmo? Filho mesmo, assim, filho mesmo. Nossa, ele até parece com o pai, não é? Apesar de ser adotado. Nós te achamos na lata de lixo. Lute contra visões pagãs da adoção. Seja um agente dessa causa. Vamos orar? Pai, estamos diante de um assunto sério e importantíssimo. Precisamos, como igreja presbiteriana do Brasil, precisamos, como igreja cristã brasileira, fazer mais do que temos feito. Precisamos nos importar mais. Precisamos agir mais. Precisamos adotar mais. Precisamos acolher mais. Precisamos cuidar mais. Precisamos ser mais parecidos com aquele que é o Pai dos órfãos. Assim, Senhor, ajuda-nos, dá-nos graça, para que nós sejamos tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.